Olá, meu nome é Eliane Cirino, advogada, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma inquietação, uma reflexão, algo que eu venho pensando há algum tempo e eu acho que vai ser bacana para vocês. Quantas vezes vocês se questionaram se escolheram a profissão correta? Quantas vezes pararam e disseram, formei, e agora para onde é que eu vou? E o que é que eu vou fazer? Será mesmo que a profissão que eu escolhi através dela eu vou conseguir alcançar todos os meus objetivos pessoais, profissionais, financeiros? Será que eu estou preparado para enfrentar um judiciário conflituoso, cheio de caminhos que nem sempre agradam a todos? Como vai ser a minha relação com o meu cliente? Será que eu estou preparado profissionalmente para encontrar do outro lado da mesa um profissional maduro, experiente? Como é que eu vou reagir? Todas essas perguntas eu já me fiz. Hoje eu tenho 18 anos de formada e posso lhe dizer que já passei por muita coisa. Não tanto quanto grandes profissionais da área que, enfim, tem mais de 20, 30 anos de formados, mas que, por incrível que pareça, ainda se fazem as mesmas perguntas. Todos os dias é uma batalha, todos os dias é um conflito. Afinal de contas, nós vivemos do conflito. Ninguém procura um profissional do direito ou alguém ligado à área jurídica para solucionar um conflito, ou procura ele para, como é que eu vou lhe dizer? Apenas para dizer, olá doutor, como vai? Eu estou muito bem, vim aqui apenas para conversar com o senhor e tirar uma dúvida. A maioria das pessoas não pensam assim. Quando você procura um advogado, você está com um problema, você está com um conflito, está angustiado e precisa resolver. E nós, profissionais, precisamos estar preparados para atendermos as demandas que nos são passadas. Mas será que nós estamos preparados mesmo? Será que a nossa cultura do combate e do conflito é o melhor caminho para solucionar a demanda que me é apresentada no escritório? Porque ali existem vários fatores envolvidos, desde fatores pessoais até fatores financeiros. E a pergunta que eu lanço para vocês é: será que vocês estão preparados? Será que o único caminho é a propositura da ação judicial? Nesses 18 anos de profissão, eu já passei por algumas questões que me fizeram refletir sobre o meu papel como profissional do direito, sobre o quanto me é prazeroso ou não atuar na área jurídica. O que eu posso dizer a vocês é que é uma área extremamente sedutora. Sedutora porque envolve poder. Só que nem sempre ter o poder significa ter o controle das armas, ser o melhor que manuseia a espada ou a caneta. Ter o controle e o poder perpassa pelo conhecimento, em saber utilizar as ferramentas corretas na hora correta. Muitas vezes, o conflito precisa ir para o judiciário para que o juiz, como terceiro, solucione ele por você. E você, como profissional, e no meu caso, atuando como advogada, vá ali defender o interesse do seu cliente de forma parcial, claro. Não pode fazer isso, é o juiz, mas nós podemos. Mas como profissionais do direito, nós temos o dever de buscar o melhor caminho para o nosso cliente.
E o melhor caminho não necessariamente é uma ação contenciosa. E aí, algo que aconteceu na minha vida na busca de uma satisfação pessoal atrelada à minha questão profissional, que foi fazer um trabalho social, e no caminho deste trabalho social eu descobri a mediação, me fez abrir os olhos para um outro mundo, que o direito não necessariamente é processo judicial, que resolver conflitos não é exclusivamente uma atribuição do operador do direito, mas que a sua atuação é extremamente importante. Eu acho que eu já contei isso, para quem não viu os outros vídeos, que eu me deparei com a mediação por acaso. Depois de quase 10 anos de formada, forjada na Faculdade de Direito para o conflito, porque nós profissionais do direito somos forjados para o conflito, qual é a melhor estratégia, qual é o passo processual necessário, se o advogado do outro lado fizer A, você tem que fazer B, e buscar de todas as formas, com a espada em punho, solucionar o conflito do seu cliente. Mas será que o que ele precisa é da espada em punho? Ou será que ele precisa do cérebro atuando? Muitos profissionais hoje em dia não sabem o que fazer quando se deparam com questões que lhes são apresentadas pelo cliente. E muitas vezes a solução é dialogar, é conversar. E aí, não pensem que é um ato de fraqueza você chamar a pessoa com quem o seu cliente está em conflito para conversar. Isto não é fraqueza. Muito pelo contrário. Isso requer muito preparo. Isso requer a utilização de ferramentas, de técnicas para conversar, negociar, convencer. Não só o seu cliente, porque muitos clientes, muitos empresários, muitas pessoas pensam que o advogado é aquele que vai não só lutar pelo seu interesse, mas vai vingar o que ele pretende, né? É o que vai empunhar a espada e dizer assim, não, agora nós vamos para a luta. É também isso, mas não precisa ser só isso, né? O profissional do direito, ele tem um leque de opções. E dentre elas está o caminho das soluções autocompositivas. O caminho que eu gosto de dizer consensual. O caminho muito menosprezado pelos nossos colegas da área, da profissão, em especial os que têm essa experiência mais antiga, porque os bancos acadêmicos prezavam por isso, pelo conflito, pela briga, pelo contraditório, sabe? Não é só isso. Não é só isso. Nós, como profissionais do direito, podemos utilizar técnicas autocompositivas que podem auxiliar a solução do seu cliente, a solução do conflito do seu cliente. E o que é melhor, para nós profissionais, há um ganho, não só pessoal como profissional, mas um ganho de tempo. Tempo. O tão famoso tempo que é dinheiro, a gente consegue melhor usufruir dele. Ouço de vários colegas me dizerem que eles não cobram muito, né? Eles cobram menos quando solucionam o conflito, por assim dizer, da forma amigável, né? Como se solucionar o conflito de forma amigável fosse menos valoroso do que ficar 10 anos brigando no judiciário por algo que poderia ser solucionado com algumas sessões de negociação no escritório. Pensa o seguinte, será que vale a pena
ficar lutando 10, 15 anos na justiça por um processo que poderia ser solucionado em 2, 3 meses ou menos, com 2, 3 sessões de mediação? Será que vale a pena? Porque o meu cliente quer ver que eu sou combativo. Ser combativo é ser competente? Não. Cansei de estar numa mesa de audiência e o juiz torcer a boca quando o colega do outro lado levanta a voz, bate na mesa. Por que os meus direitos e os direitos do meu cliente? Como se aquilo resolvesse a ferro e a fogo. Como se a solução estivesse ali para quem tem mais força. Penso que solucionar conflitos não se dá através da força, mas através da inteligência, do uso racional das técnicas e das ferramentas que encurtam tempo e dinheiro. Para o profissional do direito, é muito melhor ter 10 clientes num ano que lhe paguem, vamos supor, vamos fazer uma estatística, não estou dizendo que é isso, tá? Mas eu acho que vale a pena para ilustrar. Você entrar numa ação em que você vai receber, por exemplo, 100 mil de honorários. E essa ação dura 10 anos. 100 mil suados esse. Pense o seguinte, 100 mil em 10 anos seria o equivalente ao quê? 10 mil por ano? Mais ou menos isso. E se eu lhe disser que é possível ter 10 clientes lhe pagando R$1.000? Não é esse o valor, tá? É só para lhe dar uma ideia de números. Por mês. Isso representa, em um ano, a 10 mil por mês, 10 clientes de 1.000, 10 mil por mês, em 12 meses, 120 mil em um ano. Quando você estaria brigando na justiça durante 10 anos para receber 100 mil. E para quê? Para dizer que você é um bom profissional para o seu cliente? Será que é isso que o cliente espera de você? Ou será que ele quer que você resolva o problema dele? Porque ninguém gosta de ter a espada da justiça sobre sua cabeça. Para o profissional, o caminho das soluções consensuais dos conflitos autocompositivas é muito melhor, muito mais célere, muito mais vantajoso. E não só isso, para o seu cliente é muito melhor, muito mais célere e muito mais vantajoso. Ninguém fica feliz porque tem uma ação na justiça. As pessoas ficam felizes quando solucionam seus problemas. O seu cliente, ele não quer ter um processo na justiça, ele quer resolver um problema. Tenha consciência disso. Vamos quebrar esses paradigmas de que o melhor profissional é o que melhor briga. O melhor profissional é aquele que melhor soluciona o conflito do seu cliente. Esbravejar, gritar, argumentar com palavras vazias não resolve o problema do seu cliente. O que resolve o problema do seu cliente é analisar o caso dele de forma racional, criteriosa e mostrar o melhor caminho. Em muitas situações, de fato, não é possível solucionar o conflito através de medidas autocompositivas, porque você depende do outro lado também em querer sentar para conversar. Mas pode ter certeza, quando se senta para conversar, esse é o melhor caminho. Quando se senta para estudar caso do seu cliente, e não é só estudar dizendo, isto é uma ação de reintegração, então eu vou, uma ação de esbulho, de turbação da posse, então eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse, e o juiz vai me dar uma liminar, e pererê, pererê.
Ok, este é um caminho. Mas será que este é o único caminho? E eu não estou dizendo que as soluções autocompositivas são caminhos alternativos, não. São caminhos necessários. Que se todo profissional do direito entender isso, ele vai conseguir solucionar o problema do seu cliente de forma muito mais célere. Me ocorreu agora uma questão que muitos dos nossos colegas não estão atentos. As soluções consensuais de conflito foram regulamentadas e passaram a ser implementadas com muito mais respaldo legal, por assim dizer, a partir da Lei de Mediação e do Código do Processo Civil. Mas isso já vinha sendo feito há muito tempo, tá? Mas com muito menos ênfase. Quando você percebe, como profissional, que até o legislador entendeu que conversar e dialogar para solucionar o conflito é um caminho, e lá no código não tem uma gradação do que é o melhor ou o pior caminho, ou que esse é o caminho principal e os demais são alternativos, você começa a entender a importância de um profissional que tem um olhar muito mais amplo. Isto é um diferencial para os recém-formados que já têm estudado essas questões na academia, né, na própria faculdade, ainda com pouca ênfase. E aí eu devo fazer uma crítica ao programa das universidades, porque forjam o profissional do direito para o conflito durante 4 anos e meio e um semestre dão uma matéria que condensaria tudo. Eu digo, você tem um diferencial com relação ao profissional que tem muitos anos de estrada. Tem esse diferencial porque você teve acesso a informações que os profissionais mais antigos não tinham e que passaram a conhecer, assim como eu, ou por acaso, ou porque buscaram este diferencial na sua profissão. Nós precisamos nos diferenciar no mercado. Não podemos ser mais do mesmo. Todos os anos, inúmeros profissionais são lançados no mercado. Só para dar um exemplo a vocês, eu tenho 18 anos de formada, 18 anos que sou advogada. E a minha OAB é 18 mil e alguma coisa. Pense que desde que eu me formei até hoje, o número de inscrição na OAB está em 60 mil. 52 mil profissionais inscritos na OAB em 18 anos. Mais ou menos. Minha OAB é 18 mil. Minha mãe também é advogada. E o tempo de profissão de minha mãe para mim deve ser de 20 e poucos anos, 22 anos. 22 anos. Só para vocês terem uma ideia. A OAB dela é 4.900, 5 mil. Em 22 anos, da época que minha mãe se tornou advogada, para mim, aumentou-se 13 mil profissionais, mais ou menos, inscritos na OAB. Em um tempo menor, 18 anos, se colocou no mercado inscritos na OAB, porque tem aqueles profissionais que formam com bacharéis em direito e não conseguem tirar a OAB, né? 52 mil. São muitas pessoas trabalhando e buscando o seu lugar ao sol.
Mas o que é que lhe diferencia dos demais? Se todos estão em busca do conflito e batem as portas do judiciário, o que é que lhe diferencia dos demais? Como é que você vai se firmar no mercado? O que é que lhe faz melhor que os demais? E a resposta é muito simples: conhecimento. Ter um olhar mais amplo do direito e da necessidade do seu cliente. Caminho que a mediação pode lhe dar. Então, se eu puder dar um conselho a vocês que estão começando a profissão, não se restringam. Olhem para o conflito, olhem para o problema do seu cliente com um olhar muito mais amplo. Não se deixem influenciar pela, pela política do conflito, né? Do embate. Busquem caminhos outros, muito mais céleres e muito mais efetivos para resolver o problema do seu cliente. E aí, eu vou dar um conselho a vocês. Nada melhor do que conhecer um pouco mais sobre mediação, sobre técnicas autocompositivas de solução de conflitos. Assim, você como profissional ficará muito mais satisfeito em saber que você, com o seu conhecimento, com o uso adequado das ferramentas e das técnicas, solucionou o problema do seu cliente. Você fica feliz, seu cliente fica feliz. E a sensação de dever cumprido, de que fez algo com o seu conhecimento para ajudar e foi remunerado por isso, é muito grande. Observem que todos nós vivemos em conflito. Em conflito interno, conflito com o outro, mas o conflito não é uma coisa que nos agrada. Assim como para você ficar em meio ao conflito não é uma coisa bacana, para seu cliente também não. E quando ele lhe paga, ele quer que o problema dele esteja resolvido. Cabe a você, profissional, resolver o problema dele. Porque se ele pudesse resolver sozinho, ele já teria feito. Só que ele não sabe como. Você sabe como. Você tem em suas mãos todo um arcabouço, todo um leque de caminhos a utilizar para solucionar aquele conflito. Você pode escolher utilizar um caminho mais longo ou utilizar um caminho mais curto. Utilizar o caminho mais longo não necessariamente quer dizer que você tenha mais conhecimento. Uma vez, eu ouvi de um empresário que tem muita gente no mercado criando problema para vender solução. Quantas vezes você viu colegas nossos de profissão apresentarem como solução do conflito do seu cliente um caminho extremamente longo, penoso e caro, porque entende, né, e isso é uma visão muito limitada do profissional do direito, que assim o cliente vai lhe valorizar mais e que com isso você vai ganhar mais. Não é verdade. O caminho mais curto para solucionar o conflito, curto e legal, tá? Legítimo.
muitas vezes, é o que melhor atende a demanda do seu cliente. E solucionar um caminho mais curto não significa dizer ganhar menos. Muito pelo contrário. Analisem comigo. O cliente precisa resolver o problema dele. Você pode optar por seguir uma estratégia de trabalho que vai solucionar o conflito dele, o problema dele, no menor tempo, com o menor custo. Você acha que ele vai ficar infeliz com você? Vai dizer que você não é um bom profissional? Não. Muito pelo contrário. Ele vai lhe valorar de uma outra forma. Você não é um profissional como todos os outros. Você é um profissional diferenciado. Porque você sabe um caminho que os outros não sabem. Mas para isso, você precisa mostrar a ele que este é o melhor caminho. Porque o trabalho do profissional, quando escolhe seguir pelo caminho da solução autocompositiva dos conflitos, né? Inicia no seu escritório, na conversa com seu cliente, para fazê-lo entender o quão importante é este momento, este caminho, e o quão vantajoso será para o cliente. Quando você consegue, como profissional, mostrar isso para o seu cliente, você está mostrando a ele o quão valoroso é o seu trabalho, o quanto o cliente tem a ganhar. E por isso, você precisa ser bem remunerado. O cliente não está preocupado, ou aquele cliente racional que você conseguiu demonstrar por A mais B que este caminho é o melhor caminho, se nesse momento vai lhe pagar A, B, C, D, X, Y ou Z. Ele quer resolver o problema dele. Agora pense ao contrário. Se você, como profissional, começa a ver dificuldades, ampliar o conflito, sabe? Dar ressonância ao problema, para entrar com uma demanda judicial, que vai demorar anos na justiça. Como fica a sua relação com o cliente? Porque o cliente, ele não sabe que o poder de decisão não está com você. Ele lhe contratou, ele quer que você resolva o problema. Por mais que você diga que o processo está assim, está assado, porque o juiz precisa decidir, porque o promotor, porque o serventuário, ele não quer saber isso. Ele quer o problema dele resolvido. É só o que ele quer. Que você resolva o problema dele. Será que você vai ser um bom profissional se você, o que é muito comum, tem o seu processo distribuído para uma vara em que tem pouca estrutura, profissionais, serventuários, juízes, promotores, seja lá o que for, não estão comprometidos com a marcha processual, com a celeridade da justiça? Será que seu cliente vai ficar feliz com isso? Como fica a sua relação com o cliente? Desgastada, né? Em contrapartida, num outro ponto, fazendo um contraponto. E se você vira para o seu cliente e diz: eu tenho como resolver isso, mas eu preciso que você comece a olhar o problema de um outro ângulo. E aí você começa a utilizar as técnicas que você aprendeu já com o seu cliente. Preparando, e o seu trabalho começa exatamente ali, o seu cliente para sentar e negociar, conversar, baixar a guarda e conversar com o outro lado. E aí, argumentar com a pessoa que está em conflito com o seu cliente, com o profissional que está atendendo a ele, e demonstrar que esse é o melhor caminho, que existe uma solução para o problema,
que não adianta ficar brigando na justiça, que é melhor que eles resolvam com o auxílio do profissional do que ficar anos e anos na justiça? Penso eu, e aí me colocando como cliente, que eu gostaria de um profissional assim, que tomasse as rédeas do meu problema e dissesse: não, eu vou resolver, mas a gente vai resolver, você precisa me ouvir. A gente vai por aqui. Vamos apresentar isto, vamos conversar assim. Porque neste momento, sim, as rédeas estão com você, profissional. Não estão entregues ao judiciário. Quando você utiliza as técnicas corretas para o problema que necessita do uso daquelas técnicas, as chances de êxito, e êxito não quer dizer de sobrepor a vontade do seu cliente à do outro, mas de êxito na solução do problema, quando nós tiramos o foco de que êxito numa situação de conflito não é ganhar do outro, impor a sua vontade ao outro, mas resolver o conflito, não mais ficar naquela situação de embate. Você é um profissional diferenciado. O seu cliente não gosta, como ninguém gosta, do conflito, mas o conflito faz parte do ser humano. Faz parte. Quando você aprende a lidar com o conflito e o transforma em algo que é necessário e lhe mostra um caminho de crescimento, de mudança, você é um profissional diferenciado. Mas isso muitas vezes, e arrisco até dizer, quase que sempre, você não vai aprender nos bancos acadêmicos. É preciso buscar este conhecimento, buscar um algo a mais, fazer uma transformação muito profunda, mas necessária para lhe diferenciar no mercado. A busca pelo conhecimento na solução dos conflitos é um caminho, como eu posso dizer, feliz. Sim, feliz. Porque traz ao profissional, o sentimento de dever cumprido. Traz ao profissional todo o anseio, tudo que ele sonhou, né? Tudo que ele sonhou, a realização dos seus sonhos. De, através do seu conhecimento, das suas técnicas, solucionar a demanda que lhe foi trazida pelo cliente no melhor tempo, deixando ele satisfeito, porque um cliente satisfeito lhe traz novos clientes, ser bem remunerado por isso, e a sensação de prazer de que você fez o seu dever e que esse dever que esse seu ofício foi bem feito, né? Que você não precisou de um terceiro para solucionar algo que você apresentou, que você escolheu o caminho correto. Sim, você profissional, você precisa escolher o melhor caminho. Nisso eu não estou dizendo que em nenhuma situação você vai entrar no judiciário quando você segue este caminho, né? Mas você é um profissional diferenciado, inclusive durante a marcha processual da demanda contenciosa, porque você está sempre aberto a conversar e dialogar, inclusive na mesa de audiência. Observe que os juízes, de um modo geral,
não veem com bons olhos o advogado que vai para a mesa de audiência brigar. Não. Essa ideia já ficou no passado há muito tempo. Os juízes, que são muito cobrados, têm uma alta carga de trabalho também, querem acabar o processo. Quando tem profissionais ali na audiência, no processo, que estão dispostos a colaborar para solucionar o problema, solucionar o conflito, até para o juiz, você é um profissional diferenciado. Saber conversar e negociar não é fraqueza. Pelo contrário, aquele profissional que chega batendo na mesa e gritando, muitas vezes não sabe o que fazer. Quer mostrar serviço para o seu cliente, sem perceber a quantidade de insegurança que isso aflora. Pode ser que para um cliente ou outro aquilo seja conhecimento. Mas para os profissionais, para os seus pares que estão ali, conhecendo do processo, conhecendo das técnicas, isto não é competência, isso é insegurança. Que uma pessoa que está segura do que está fazendo, ela não precisa bater na mesa, ela não precisa esbravejar para resolver. Ela é cirúrgica. Ela se coloca na hora que precisa se colocar. Argumenta o que deve ser argumentado. Utiliza das ferramentas e das técnicas necessárias no momento certo. Gritar não resolve o problema. Pelo contrário, instiga a espiral do conflito. Para quem não sabe, vocês vão entender mais à frente o que é uma espiral do conflito. A espiral do conflito. Mas talvez seja melhor você, profissional, começar a pensar e a repensar a sua atuação. Buscar um outro caminho na sua atuação para se diferenciar. De que adianta você conhecer as leis se você não sabe como utilizá-la? De que adianta ter graduação, pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado se você não sabe como resolver o problema do seu cliente? Porque o cliente, ele não quer saber se você é PhD. Para ele, ser PhD significa apenas que você vai ter que pagar mais caro por isso. Mas não necessariamente significa que você sabe resolver o problema. Porque o cliente, ele quer resolver o problema dele. Só isso. No menor tempo, com o menor custo. E quando eu digo menor custo, não é com o pagamento dos seus honorários. Porque ficar anos na justiça é custoso. Seja com relação às custas processuais, seja com o tempo que você precisou para resolver o problema. Pense que se for um conflito numa relação comercial, enquanto o processo está na justiça, as duas partes estão perdendo dinheiro. Se for uma relação de família, enquanto o processo estiver na justiça, as duas partes estão perdendo dinheiro. Seja qual for o conflito, enquanto ele estiver na justiça, as duas partes estão perdendo dinheiro. E ninguém quer perder dinheiro. Então, resolvam o problema do seu cliente utilizando da melhor técnica, das melhores ferramentas, no menor tempo. E sim, entenda que você é um profissional diferenciado por isso. Fica a dica.